E esse segundo bloco do programa, a gente já começa com um bate-papo a respeito do câncer de mama. Afinal de contas, nós estamos aqui no mês Outubro Rosa, que é dedicado à prevenção e conscientização do câncer, que é um dos mais comuns, tirando o câncer de pele, entre as mulheres, né? E é o que mais mata mulheres no Brasil. Hoje nós recebemos aqui no programa, né, duas mulheres que passaram por esse processo, tiveram câncer de mama, que é a Rosane Mello e a Eline Aguiar. Elas vão falar um pouquinho da história delas aqui para você que está aí nos acompanhando. E temos também aqui conosco o doutor Antônio Vieira, que é cirurgião plástico. Ele vai falar um pouco com a gente sobre essa questão da cirurgia reparadora. Eu já quero começar aqui com vocês, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. E eu quero começar, vamos começar com você, Eline, pode ser? Claro. Vamos falar um pouquinho, né, da tua história, né, como foi para você, né, vivenciar tudo isso, como é que você está hoje? Então, prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Eu descobri o câncer de mama em outubro de 2022, né, através ali do autoexame, então cada detalhe importa, a gente estava vindo da pandemia, então tinha alguns exames que estavam com uma janela para ser feito, né, só que eu descobri em casa, não foi nem um nódulo, foi uma retração, então a mama ela estava um pouquinho para dentro, e aquilo me chamou a atenção e eu fui... Tem algo errado, né? Então, como é importante a gente conhecer o nosso corpo. E eu estava ao banheiro, né? Pegando uma chapinha e nesse movimento eu vi o seio para dentro. Então, não era um nódulo, não era... Eu sempre me toquei, não tinha um nódulo específico, era uma região. E aí, corri para fazer toda a parte dos exames e foi confirmado, foi diagnosticado, né? Em outubro de 22, um subtipo que vem da parte hormonal. Fiz a parte do teste genético, não tive a comprovação da parte genética, né? Então daí foi todo o tratamento. E no teu caso, Rosane, como foi? A gente sabe o que o nosso corpo tem de diferente. E aí vem a parte muito importante da gente saber se escutar. Da gente saber reconhecer e admitir, né? A gente não pode temer o que o nosso corpo está mostrando pra gente. Então, a partir dali, a gente também já buscou ajuda, consultamos com o mastologista, ele sem a biópsia, mas pela experiência, ele disse logo o que seria, o que aconteceria a partir dali, e busquei tudo. Aí fiz biópsia, confirmei o diagnóstico, também foi um triplo negativo. Por eu ter 36 anos na época e ser um triplo negativo, aí eu tive que fazer um mapeamento genético, que é um exame para a gente descobrir se havia questão da mutação genética. E também passei, como a Eline, pela cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A diferença da minha cirurgia para a de Eline é que a minha foi a mastectomia total bilateral. Pelo tipo do câncer, era o que era indicado para mim. Aí, doutor Antônio, a gente fica se perguntando, né, a importância que é a cirurgia reparadora nesses casos, principalmente, não só pela questão da saúde, né, mas a questão da autoestima da própria mulher, né? Aí eu quero perguntar para você, né, para começar, né, a cirurgia reparadora realmente é da mama, qual é a finalidade dela, como é que ela é feita, como é que isso é tão... o fato de que isso é muito importante para a mulher. Com certeza, né? A mulher já está fragilizada, né? Ela vai ser, muitas vezes ela se sente mutilada, vai ser retirada aquela parte do corpo dela. E ela quer continuar com aquela imagem da mama feminina, né? Para ela continuar se cuidando, para ela continuar se sentindo bem com o seu corpo e sendo mulher. Então ela precisa da cirurgia, né? Tanto quando ela pode ser feita de forma imediata, que as duas fizeram a cirurgia imediata, e ela pode também ser feita de forma tardia, né? As duas conseguiram que as suas cirurgias fossem feitas com a reconstrução imediata. Isso possibilitou que elas não tivessem um intervalo entre a mastectomia, né? A retirada da mama, e depois, tardiamente, fosse reconstruída a mama dela. Isso já não teve esse gap delas se sentirem insatisfeitas com o seu corpo, apesar de que eles tiveram algumas complicações, né, relacionadas à cirurgia, mas no final das contas eles conseguiram fazer a reconstrução imediata. É recomendável fazer logo as duas mamas?
no caso da... Não, no caso dela é porque ela descobriu que ela tinha uma tendência genética, né? Ela tem a mutação do BRCA2, e aí ela teria uma maior propensão de desenvolver na outra mama também o câncer, né? Assim como no ovário dela também, por isso ela fez a cirurgia, tanto a bilateral, né? Fez a mastectomia bilateral, e depois ela acabou fazendo também a esterectomia com a ovarectomia, que ela retirou os ovários, porque ela também teria um risco aumentado de câncer do ovário. Doutor, a gente sabe que a cirurgia reparadora ela é importante, mas existem casos em que não é viável, não é possível fazer? Com certeza, existem algumas condições da mulher que não permite, né? Às vezes a mulher tem muitas doenças, muitas comorbidades, uma diabetes muito mal controlada, né? Uma doença torácica, ou fez uma radioterapia prévia, né? Às vezes o tumor está tão grande que ela tem que já começar com radioterapia, ou então vai fazer uma radioterapia muito intensa no pós-operatório imediato, aí às vezes ela não pode ser submetida a essa reconstrução imediata, ela vai ter que fazer a reconstrução tardia, né? E mesmo assim, as que fizeram a reconstrução imediata, às vezes a radioterapia vai levar a uma retração de pele, porque ela vai queimar aquela pele, vai ter um processo de fibrose e às vezes vão ser necessárias cirurgias complementares para devolver um aspecto mais harmonioso daquela mama. Olha, a gente vai continuar esse bate-papo logo após o intervalo. Fique aí conectado conosco, porque tem muita coisa ainda para você ouvir e a ideia é essa, a gente quer passar para você essa mensagem, né, de motivação, de que existem tratamentos excelentes e que é possível sim você reconstruir sua vida, né? Sim. É um instante só, hein? Eu volto já já. De volta, estamos falando aqui sobre o câncer de mama, né? Ouvindo um pouquinho a história aqui da Eline e da Rosane, e também com o Dr. Antônio Vieira, que é cirurgião plástico, falando sobre a cirurgia reparadora, né? Que obviamente é necessária nesses casos, né? Mas eu gostaria aqui de fazer um alerta. A gente sabe que muitas mulheres têm até medo de fazer esse exame de mamografia, né? E aí a gente traz à tona a importância disso, né? No caso de vocês duas, né? Vocês mantiveram esse processo de ter que fazer esse exame? Como foi, né, para vocês? Muito nova, inclusive, né, a Rosana com 36 anos. Nesse sentido, o diagnóstico precoce, ele ajuda muito. Ele te não ajudou tem bastante, como, né? não é No o teu caso, a tratamento. mesma coisa, né? Ele inclusive define o tratamento, porque quanto mais cedo você descobre, se o tumor está menor, o teu tratamento tem chance de ser menos invasivo. Ele abre um leque, né, de tratamentos para você, quando que se você não se escuta, ou se você descobre que tem algo diferente, ou não faz os exames, ou não, né, pelo menos de forma periódica. E quando você descobre que já está no estágio mais avançado, é claro que as suas chances diminuem, o seu leque também se fecha. Fazia os exames periódicos, agora teve um tempo, um período por conta da pandemia. E foi o suficiente para aumentar, né? Foi o suficiente para rapidamente um tumor se desenvolver. Então, a importância de você escutar o corpo, a importância de detalhes. Então, se o meu seio, naquele momento da minha visibilidade estava diferente, eu não podia negar. Eu não podia negar. E algo também muito importante se dizer que, e se for diagnosticado, se acontecer o diagnóstico, é uma doença que tem tratamento. Na maioria dos casos tem tratamento. E outra coisa, o fato de alguém que você conhece ter tido um tratamento e durante aquele tratamento ela ter tido sintomas, o meu também vai ser assim. Não. Cada pessoa cada organismo vai reagir ao tratamento de uma forma. Então, por exemplo, eu passei pela quimioterapia, eu nunca vomitei. Eu nunca tive um enjoo, tive algumas coisas ali das medicações, sim, mas nada comparado a outras. Então não adianta você se comparar. E eu acho que é um momento de tanta fragilidade, né, assim, emocional, psicológica. Por isso que é importante, né, doutor Antônio, esse exame, se prevenir, né, para que não haja mais aquela agonia, né, que a pessoa fica, né, sem saber se está ou se não está, recebendo o resultado, enfim.
Hoje, o que o senhor diria para essas mulheres, né? Eu diria que as mulheres devem buscar, né, seu ginecologista, seu mastologista, fazerem o autoexame, mas fazerem também os exames de imagem quando o profissional solicitar, não negar qualquer sintoma, qualquer secreção no peito, qualquer sinal, caroço, retração, né, buscar realmente o profissional e não ter medo de fazer o exame. Por mais que possa incomodar, mas é necessário e tem que pensar que não se deve perder tempo. Quanto mais precoce o diagnóstico, maiores vão ser as chances de cura e mais simples será o tratamento. Agora, atualmente, existem aí, doutor, várias técnicas, né, de reconstrução mamária, né? Eu só poderia citar algumas delas aí para gente? Bem, existem várias técnicas, né? Por exemplo, ela fez a quadrantectomia, ela retirou só uma parte da mama. Então, ela já fez uma oncoplastia, que ela aproveitou os próprios tecidos da região para reconstruir a mama dela. Já a Rosane. Rosane, ela já fez uma adenomastectomia, ela retirou toda a glândula. Aí ela foi preciso uma prótese de mama, né, para reconstruir a mama dela. E além desses mais simples, pode fazer reconstruções mais complexas, né, desde retalhos do TRAN, né, que é da região abdominal, né, pode retirar tecido da região abdominal para reconstruir a mama, pode o grande dorsal, que você retira tecido das costas para a região da mama para fazer a reconstrução, além de retalhos microcirúrgicos, que vão fazer tirar tecido de uma região distante e, através da microcirurgia, vai conseguir deixar aquele tecido na região semelhante à outra mama. Ou seja, tem jeito, né? Tem possibilidades tem muitas aí. opções, né? Tem muitas opções. Olha, eu gostaria que o nosso tempo fosse maior, né? Para a gente continuar explorando esse assunto. Mas, para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria de que cada um de vocês deixasse uma mensagem, né, para as mulheres que estão aí nos acompanhando, né? O diagnóstico de câncer ele não é uma sentença de morte, né? Então, ele tem tratamento, ele tem início, meio e fim, e a gente se refaz, a gente passa por ele, né? Nós somos prova disso, então acreditem e sigam a vida, né? Sigam o que tem que ser feito, se cuidem, se amem, porque cuidado é amor com você mesmo, então se amem e se cuidem. É o que eu costumo falar, que cada detalhe importa. Então, conheça seu corpo, converse com o seu corpo e siga em frente. Não tenha medo. Hoje o câncer não é uma sentença de morte. A gente tem muitos tratamentos e estamos aqui, né, para lembrar que não é só o outubro, é o ano inteiro. Então, o cuidado, ele é o ano inteiro. O outubro é mais um chamado, mas esse cuidado é o ano inteiro, para que a gente cada vez mais possa ter chances menos mulheres com câncer. E só complementando o de Eline, procurar médico, não internet, porque hoje em dia as pessoas têm mania de perceber algo errado e não vou na internet. Não, médico, existem médicos maravilhosos como o Dr. Antônio, procurem médicos, não internet. Aí uma boa dica, né, doutor Antônio? Uma boa dica, né? Sempre buscar um profissional capacitado para resolver aquele problema, né? E no caso do câncer de mama, o profissional deve ser um ginecologista e mais especificamente um mastologista, né? Que vai fazer a cirurgia e ele pode fazer reconstrução imediata, tanto com o mastologista como com o cirurgião plástico também. Olha, agradeço a participação da Rosane, da Eline, do doutor Antônio Vieira, para tratar de um assunto que é muito importante. Esse mês, como a Eline falou, né, é um mês dedicado, né, à conscientização e à prevenção, mas não significa que você não possa, né, fazer durante todo o ano. Então, isso é importante. Então, o programa referencial vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua companhia, que ficou conosco também esse tempo aí, ouvindo aí as histórias, né, as experiências vividas aqui. Né? E eu quero te desejar aí um excelente ano, excelente dia, né? E que você possa ficar atenta, se previna, faça o exame da mama, porque é importante, né, você saber como você está.
Muito obrigada, Rosane. Eu que Obrigada, agradeço. Eline. Eu que agradeço também. E é isso, você já sabe, o programa referencial vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse bate-papo aqui, você pode acessar o canal do programa no YouTube ou pelo Instagram do programa. Está tudo lá à disposição para você ficar aí conectado conosco e com boas notícias. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.